Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente encara um livro, digamos, desafiador para muitos. Levítico. Vamos focar na introdução e no capítulo 1. Exato. E esse material já começa desmistificando o nome, né? Levítico vem da tribo de Levi, aquela ligada ao sacerdócio. Ah, faz sentido. Sim. E a autoria? Bom, tradicionalmente Moisés parte do que o Novo Testamento chama de a Lei de Moisés. O interessante é o tempo que o livro cobre. É bem curto. Curto quanto, mais ou menos? Olha, coisa de um mês, mais ou menos. Um período ali, logo depois que terminaram de construir o tabernáculo no deserto. Fica entre o fim do Êxodo e o comecinho de Números. Entendi. Então o cenário muda, né? O comentário aponta isso. Deus não fala mais do alto do Sinai, com trovões e tudo. Não mais. Agora a comunicação vem de dentro do santuário, especificamente do propiciatório. Propiciatório. O que seria exatamente isso? Meio que a tampa da Arca da Aliança, é isso? Isso, perfeito. Era a peça central ali no lugar mais sagrado, e o simbolismo é forte, né? O ponto onde a justiça e a misericórdia de Deus, se encontravam. Falar dali já sugere outra dinâmica. Isso conecta com o tema principal que o comentário destaca: o sacerdócio e os serviços do santuário. Exatamente. E aí entram os sacrifícios, claro. O material que a gente tem enfatiza muito o lado simbólico. Sim, de apontar para um Salvador futuro, quase como um pré-evangelho. É essa expressão que o comentário usa, um pré-evangelho. E o uso do sangue, por exemplo, não era por acaso. Tinha uma função didática, sabe? Para ensinar sobre o pecado, Sobre a consequência do pecado, que é a morte, e para introduzir ideias complexas, como transferência de culpa, a mediação do sacerdote e a expiação, a ideia de um substituto. e junto com isso tudo, tem uma palavra que não para de aparecer nas notas: santidade. Fundamental. A frase "sereis santos porque eu sou santo", o comentário diz que é quase um refrão no livro. E isso se aplicava a tudo, né? Pessoas, objetos, as ofertas em si, tudo tinha que ter essa pureza. Pois é, essa exigência de santidade é o que prepara o terreno para as leis dos rituais. E o primeiro tipo de oferta que o capítulo 1 descreve, e que o comentário detalha, é o holocausto, a oferta queimada. Ah, o holocausto. Aqui a coisa fica bem prática. Pelo que li nas notas, era geralmente voluntário, certo? Um ato de devoção da pessoa. Isso mesmo, voluntário. E tinha uma flexibilidade interessante, podia ser gado, ovelha, cabra, ou até aves para quem tinha menos recursos. Mas tinha uma condição que não dava para negociar, né? Tinha. O animal precisava ser macho e sem defeito. Perfeito. A perfeição era, assim, o requisito absoluto. E o ritual em si, o comentário descreve uns passos bem específicos. Sim, muito simbólicos. O ofertante colocava a mão na cabeça do animal, um gesto que o comentário interpreta como identificação com o substituto ou até transferência do pecado. E depois, nossa, ele mesmo abatia o animal. Exato, o próprio ofertante. Era para ser impactante mesmo, uma lição visual forte sobre a gravidade do pecado que causa a morte de um inocente. Imagino, para gravar a mensagem, né? Com certeza. Só depois disso é que os sacerdotes entravam em cena, recolhiam o sangue E aspergiam no altar. O comentário frisa que o perdão estava ligado a essa ministração do sangue. precisamente. Aí o animal era preparado, tirava a pele, cortava em pedaços, lavava algumas partes e o ponto-chave do holocausto. Tudo, menos o couro, que ficava para o sacerdote, era queimado no altar. Tudo mesmo. Completamente consumido. Tudo. Por isso o nome holocausto significa aquilo que sobe. Era totalmente consumido pelo fogo. Entendi. E isso era visto como um aroma agradável a Deus. Mas não literalmente, imagino. Não, claro que não. Era simbólico. Representava a consagração total da pessoa. Uma entrega sem reservas, sabe? Uma expressão de gratidão, de dedicação, mais do que um pedido. Interessante. E o comentário até liga isso com o Novo Testamento, né? Com a ideia de oferecer o próprio corpo como sacrifício vivo. Exatamente, faz essa ponte. Então, resumindo esse nosso mergulho em Levítico 1 com base no comentário,
A gente vê um sistema bem elaborado para ensinar sobre a santidade de Deus, a seriedade do pecado, mas também sobre a provisão para a reconciliação, sacrifícios perfeitos, substitutos. Isso, e o Holocausto se destaca como esse símbolo da dedicação total, da entrega completa. Olhando para o quadro geral que o comentário apresenta, parece um grande esforço pedagógico, né? Para ensinar reverência, obediência e mostrar que era possível se aproximar de Deus mesmo com as falhas humanas. Sem dúvida. Os rituais, por mais distantes que pareçam hoje, eram a linguagem da época para falar de coisas muito profundas. Justiça, misericórdia, redenção. E fica uma reflexão final aqui, pensando em tudo isso. Essa exigência de perfeição, um animal sem defeito, e a ideia da entrega total no Holocausto. Como será que essa noção de oferecer o nosso melhor, sem falhas, sem reservas, dialoga com a nossa vida hoje? Nas nossas buscas por propósito, seja na fé, no trabalho, nos relacionamentos. Boa pergunta. É algo para se pensar mesmo. Como expressamos dedicação total hoje? Exato. Fica aí a reflexão. E assim terminamos este Deep Dive. Até a próxima.